Essa é uma das aulas mais importantes para você conseguir desenvolver um acabamento perfeito das suas maquiagens e dos seus esfumados. Por quê? Como vamos criar um esfumado perfeito e conseguir aplicar vários estilos de técnicas se não entendemos as proporções dos olhos? Então não basta sabermos criar degradês, precisamos encaixar as técnicas dentro de todos os olhos das nossas clientes e conseguir, olhar para elas e saber dizer qual é a técnica que mais valoriza aquele olhar. Então, vamos fazer um estudo sobre a proporção dos olhos, entendendo algumas diferenças e o espaço de cada partezinha que compõe as nossas pálpebras. Você está vendo aqui na tela todas as modelos que fazem parte dos esfumados de classe. Perceba como todas elas têm diferenças nos seus formatos de olhos, na tonalidade dos olhos. Então, é muito importante que a gente consiga construir um estudo dessas pálpebras, porque nem todas elas vão ficar bem com todas as técnicas. Algumas ficam melhor com esfumados mais arredondados, outras vão ficar melhor com esfumados mais alongados, com delineados de gatinho, outras com delineados esfumados. Então, eu vou mostrar para você agora como que é composta a pálpebra e o que é importante entender nessas pálpebras para aprender a indicar qual é a melhor técnica para cada um desses formatos de olhos. Como podemos ver agora na nossa imagem, vamos desmembrar algumas partes e entender quais são as partes que compõem a proporção desses olhos. Começando lá em cima, perto da sobrancelha, temos uma flechinha. Essa flechinha marca exatamente o ponto alto dos olhos, ou seja, o centro dos olhos, onde o nosso esfumado vai atingir o ponto máximo. Então, dessa parte ali, não podemos trazer um esfumado mais alto que ele lá no canto externo. Então, seria exatamente o centro dos olhos. Dentro dos pontilhados verdes, onde está marcando pálpebra fixa, temos todo esse espaço. Essa região é muito importante ser analisada. Qual é a altura, qual é a largura, qual é o espaço que eu tenho para trabalhar com as minhas sombras? Essa pálpebra fixa, ela tapa a pálpebra móvel, ela está em harmonia, ela aparece o desenho do côncavo ou não. Então sempre vamos analisar. Aqui temos um olho que conseguimos enxergar todas as proporções, todas as partes que compõem essa proporção, mas a realidade nem sempre é essa. Então nesse caso temos bastante espaço de pálpebra fixa para trabalhar com degradês. A linha de côncavo é a linha que você enxerga, onde forma a terminação do nosso globo ocular. E abaixo do côncavo, até a raiz dos cílios, temos a nossa pálpebra móvel. Também precisamos sempre analisar qual é o espaço de pálpebra móvel que temos para aplicar os degradês. Somente sabendo essa proporção eu consigo definir se eu vou trabalhar com uma técnica que exige mais degradês de pálpebra móvel ou de pálpebra fixa, se eu consigo fazer um delineado mais largo ou preciso fazer um delineado mais discreto. Sempre vamos analisar o tamanho de cada parte, sempre olhando de frente com o olhar aberto. Você vai sempre analisar o olhar da sua cliente com o olhar aberto, porque quando ela abre o olho, a gente enxerga de fato todas as partes e as alturas que temos para trabalhar com as sombras. Se a sua pálpebra fixa ela for caidinha lá no final e ela tapar demais a pálpebra móvel, cuidado para não levar o seu esfumado muito para fora, derrubando essa pálpebra ainda mais. Lá embaixo temos a estrutura de pálpebra inferior. Ali também temos que definir se podemos criar um esfumado, um degradê mais largo ou se tem que ser algo mais discreto. Também temos a linha d'água. Essa linha ela pode estar mais caída, mais aparente, ou ela pode estar como está nessa imagem, uma linha d'água igual do início ao fim. Quando a linha ela é meio projetada, muito cuidado para não aplicar coisas que criam muito contraste, tá? Porque pode cair o olhar. Então, sempre definir o tamanho de cada parte que compõe a proporção é ideal para saber qual é a técnica que vamos escolher para valorizar ainda mais esse olhar. Olhando de frente, também conseguimos analisar se esse olhar ele está simétrico, se ele é um olhar afastado, se ele é um olhar muito próximo ou se ele está dentro, da simetria que é considerada, uma proporção ideal. Você vai pegar a base do seu nariz e o tamanho do seu olho e vai traçar tracinhos. Do final do olho ao início do olho. Para esse olhar estar em simetria, o final do olho deve dar uma linha reta com a base do nariz.
Mas nem sempre é assim que acontece, não é mesmo? Quando a medida entre os olhos for maior do que o tamanho do próprio olho, isso quer dizer que o olhar está afastado, ou seja, que a base do nariz é mais larga que a própria medida e largura dos olhos. Quando o olhar ele é mais afastado, e a gente tem esse centro aqui maior do que o normal, temos que cuidar para não trabalhar com sombras muito claras, porque as sombras claras no canto interno, elas trazem maior volume, né? Elas criam mais afastamento ainda. E muito cuidado para não trabalhar com esfumados em diagonal, porque você vai estar trabalhando, criando um ângulo, uma inclinação desnecessária. Nesse caso, você vai trabalhar com técnicas trazendo mais as sombras para dentro dos olhos, trabalhando pálpebra luz, esfumados mais arredondados, sem inclinar demais as sombras para não dar esse efeito de afastar ainda mais os olhos. Se o olhar da pessoa for um olhar junto, ou seja, a medida entre os olhos for menor do que a largura do próprio olho, tome muito cuidado para não criar mais profundidade e juntar ainda mais esse olhar. Trouxe um exemplo muito comum que eu tenho certeza que você já pegou nos seus atendimentos. Olhos pequenos e com pálpebras superiores um pouco mais caídas, tapando, né, o espaço de pálpebra móvel. Olhe como esse rosto e esse olhar maquiado trouxe muito mais tamanho, tirando essa sensação de um olhar caído e deixando esse olhar ainda mais aberto. Sabendo aplicar a técnica correta, você vai conseguir melhorar muito e valorizar muito mais os olhos das suas clientes. Nesse caso, tive que trabalhar erguendo um pouco o ponto alto das sobrancelhas, trabalhei com cores mais claras no canto interno, trabalhei com a linha d'água clarinha, tudo para trazer mais volume e abrir mais esse olhar. E o espaço que eu tenho para trabalhar nessa pálpebra é muito mais espaço de pálpebra fixa. Então perceba como eu trouxe o degradê para cima, criei um degradê mais larguinho no esfumado inferior, também fazendo com que esse olhar ele ficasse mais aberto. E lá no final, para não dar aquela queda na pálpebra móvel, eu trabalhei um esfumado mais recortado, um pouquinho mais na diagonal, levando o final lá para o início das sobrancelhas. Trabalhando uma diagonal mais inclinada, você valoriza olhares com pálpebras mais caídas. Agora eu vou te propor um exercício. Você vai sempre fotografar o olhar e as suas clientes sem maquiagem para que você consiga estudar a proporção desses olhos, sempre dê zoom nas imagens e comece a analisar as características, comece a sensibilizar mais o seu olhar, tentando identificar as proporções, a medida da pálpebra fixa, o ponto alto, o espaço para o esfumado inferior, a medida de pálpebra móvel e comece a treinar. Você precisa também treinar o seu olhar para as proporções. Comece a praticar vários tipos de técnicas em vários formatos de olhos. Não pegue sempre modelos com olhos espaçosos, que ficam muito mais fáceis de trabalhar transições de sombras e dar acabamento, porque nem sempre essa é a realidade do nosso atendimento. Então treine em pessoas reais, comece a olhar as características de olhos reais, de olhos mais comuns, que é a nossa realidade, né, no dia a dia de maquiador. Então, você está desafiado a fazer esse exercício sempre, de treinar o seu olhar para a proporção dos olhos e conseguir sempre ter segurança em fazer qualquer técnica e sempre indicar a melhor técnica de maquiagem para a sua cliente.